Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Faz tempo que a gente não aparece por aqui, né? Para conversar um pouquinho. Hoje à noite nós vamos estar com uma colega querida, a Cláudia, lá de Belo Horizonte, lá de Minas, e vai falar um pouquinho sobre microfisioterapia e psicogenealogia. Ah, tá aí ela, ó. Cláudia, vou te botar. Peraí. Oi, Dani, boa noite. Ei, Lê, Boa noite, tudo bom, cons- querida? Que saudade! tudo bem? Que delícia estar com você hoje. Tá conseguindo me ouvir? Tá ótimo. Tá bom. É um prazer Boa imenso. noite para o pessoal que está entrando. Legal. Hoje é uma live diferente. Hoje é uma live que a gente vai falar um pouquinho sobre essa mistura que é a microfisioterapia, a fisioterapia, a sanação do corpo, da mente e da alma, né? E para quem não te conhece ainda aqui da nossa página, a Cláudia é uma super profissional que atua com a fisioterapia e a microfisioterapia, que é uma especialização, e que acho que seria legal comentar um pouco com quem está nos assistindo, porque muitas pessoas ainda não têm conhecimento dessa técnica maravilhosa, que é a microfisioterapia, e que tem tudo a ver com a psicogenealogia, e depois a Cláudia vai falar para a gente de que forma a gente consegue integrar corpo, mente e alma, né? Nesse atendimento aí, de que forma a psicogenealogia agregou no teu conhecimento como terapeuta, como fisioterapeuta, como microfisioterapeuta. Então, conta um pouquinho para quem não conhece ainda essa técnica linda, que é a microfisioterapia, como funciona. Então, a microfisioterapia é uma técnica da fisioterapia, né? A gente se forma para fisioterapia e depois o destino, não é o destino, mas é um propósito que nos leva. E aí isso me veio, né? A microfisioterapia, na verdade, trabalha as memórias do corpo. Então, imagina, tudo aquilo que a gente registra inteira fica em memórias celulares. Olha que interessante. E aí, com palpações leves, a gente consegue decodificar, ressignificar isso tudo novamente. Então, eu sou corpo que anda sujo, né? Então, a microfisioterapia faz uma faxina no corpo, devolve às células o potencial que elas têm, né? Que é o potencial harmônico dessas células, entendeu? E a microfisioterapia, ela é realizada por dois fisioterapeutas franceses, né? Que é o Grosjean, e eu tive a honra e o prazer de conhecê-los pessoalmente. E eu tenho gratidão dessa técnica. E essa técnica abriu para mim para várias coisas, né? E depois, estudando, me foi apresentado a medicina germânica, faz toda uma diferença, né, na técnica para a gente poder entender o que vem por trás das nossas, né, daquilo que a gente. Clau, Oi, quando você fala, em alguns momentos eu ouço, não sei se o pessoal está ouvindo, dá uma falhada assim na tua voz, como se desse um. Não sei se você está usando o fone, não estou usando. parece que dá uma oscilada assim, ó. Talvez seja o meu áudio. É. Mas a gente tá. Quando não ouve a voz, a gente lê teu lado, tá tudo certo. Tá falhando? Tá falhando, é. Falhando. Pois é. Né? Vamos indo, vai dar certo. Então, e aí, um dia eu conheci a psicogenealogia, né? Que foi através de uma amiga e que depois eu conheci, também está aqui nos prestigiando e me levou esse caminho. Tá escutando, gente? Tá falhando. Tá, dá uma falhada.
dá uma falhada. Pois é, será Oi, que... Cláudia. Oi, Lívia. Tudo bom? Dani, tá todo mundo aí. Que delícia. Talvez esteja oscilando um pouco a tua internet, né? Pode acontecer isso. Pode ser. Pode... Então, é importante que a gente. Não estou ouvindo vocês, vamos continuar falando. É importante que quem não está nos ouvindo, que saiba que muitas vezes as pessoas me procuram até para atendimento de crianças, né, de adolescentes, porque muitas vezes a criança ou o adolescente ainda não tem um nível de consciência para captar uma compreensão que vem da psicogenealogia, por mais que quando a gente vai fazendo um tratamento para a família, para o clã, para o pai, para a mãe, para a avó que seja, esse entendimento reverbera para o sistema. Mas eu tenho acompanhado vocês, né, na partilha dos atendimentos e do sucesso que você tem tido nos atendimentos, incluindo crianças. Então, para quem está nos assistindo, saber que essa limpeza celular que você fala, através dos toques, das micropalpações, e que traz um profundo conhecimento do corpo, vinculado com as programações da mente e também da alma, conseguem liberar, né, essa energia, consegue pelo menos soltar esses traumas que muitas vezes ficam na célula, né? E a psicogenealogia, ela vem para buscar o evento programante, que é aquele que está lá atrás no transgeracional, né? E que muitas vezes, eu até quero a tua partilha, né? Muitas vezes você encontra a resposta celular naquela pessoa que está ali, mas de repente o evento programante está no transgeracional. Então, eu sei que vocês já estão aí na prática da psicogenealogia, com essa técnica maravilhosa que é a micro, né? Agregando os conhecimentos dentro do possível, porque sei que os teus atendimentos são voltados para a área da saúde. Então, de que forma a psicogenealogia, o entendimento das memórias transgeracionais agregou no teu atendimento e se você tem algum exemplo para dar para a gente, para compartilhar? Não, olha só que interessante. Bom, para vocês me escutarem. Tá. Essa semana passada, no final da semana passada, eu atendi um rapaz, olha que interessante. Ele tem 34 anos. Ele veio falando para mim que tinha ansiedade e depressão. Tá ruim? Não, vai, tá tudo certo. Então, aí é um olhar diferente, né? Chega no meu consultório, eu já olho um monte de coisa diferente. Eu olho o dente, olho se tem tatuagem. E a gente vai conversando várias coisas. Então, a pessoa senta, ela deve esquecer assim, essa aqui não é fisioterapeuta. Né? E né? Interessante. Cara, ele começou a ter os sintomas de pânico dele quando ele tinha 30 para... E aí isso me veio assim, eu fiquei ativa. Aí quando eu olho para o dente, umas coisas e tal, aí eu perguntei para ele, então com seu pai. Aí ele falou, meu pai faleceu. Eu falei, quando que seu pai... Ah, não sei direito. Quando e tal. Falei assim, mas seu... Aí falou, meu pai foi atropelado. Meu pai foi atropelado. O pai trabalhava da forma que ele também trabalha hoje. Ele pegava uma estrada, mas naquela época era diferente. E ele foi atropelado. Na mesma idade que ele começou. Olha só. E aí, quando ele tem uma emoção. Eu aprendi com você, né, Letícia? Tanto programa quanto ela.
E aí ele começou a chorar. Então, Hum. a desprogramação, aquilo, ele conscientizou o... Ele mesmo fez esse... Eu falei assim, olha que interessante, como que deve ser a pessoa atropelar, que medo, que tudo, ela deve vivenciar algo antes, não sei se dá para isso, né? Mas olha que interessante, e ele perdeu, ele tinha 6 anos de idade, Nossa, entendeu? Então ele sim. lembra. Nesse atropelamento que o pai dele teve, ele faleceu? O pai faleceu. Foi no atropelamento. Isso, no atropelamento. A mesma Tá. pânico. Que ele está agora com a síndrome do pânico. E essa síndrome do pânico, ela tem uma situação específica, por exemplo, é síndrome do pânico de sair de casa, é síndrome do pânico de pegar o carro, é síndrome do pânico de pegar a estrada. Tinha alguma coisa a ver com a história do pai? Toda vez. Porque era o trajeto que o pai fazia era mais ou menos o mesmo, porque os dois trabalhavam em restaurante. Olha só. Ele, por carro, trabalhar em restaurante também. E aí, esse trajeto vinha inconscientemente nele, trazendo um perigo. E aí, Claro, ele chegava lá e não estava dando conta do trabalho mais. Ele começou claro. no trabalho. Mas só que ele não imaginava que era por conta da memória. Lógico. E aí, quando a gente fica muito claro para ele. Ele entende isso muito bem. E o interessante, quando ele faz a terapia, a gente encontra essas informações no corpo. Sim. Ele fragilizou várias áreas, deixou que várias áreas ficaram com fragilidade, perda de vitalidade, por causa desse evento também. Só por esse, mas também esse. Entendeu? Muito Entendi. interessante esse caso. É importante que quando as pessoas muitas vezes vão para a fisioterapia, eu hoje sou fã da microfisioterapia e da fisioterapia já há muitos anos. Antes de ir num médico, com todo respeito aos médicos que nos ouvem, eu vou direto para um fisioterapeuta que tem aqui em Florianópolis, muito meu amigo, e realmente com o toque no corpo você consegue compreender, né, como é que você está em termos de funcionamento. E a micro, ela é incrível, assim, vocês têm uma capacidade técnica, sensorial, eu tenho certeza que isso também traz, quando a gente fala de corpo, mente e alma, é impossível a gente desassociar no atendimento, eu pelo menos sou muito sensitiva, então a gente traz muito a intuição, né? Mas o corpo manifesta esses conflitos, esses bloqueios. Imagine, né, que você tem um filho, como você falou, um filho de 6 anos que perde o pai aos 30, 31 anos, né? E como esse filho viveu, até estou repetindo, porque como falhou algumas coisas, eu entendi, até para o pessoal que está nos ouvindo fazer um apanhado. Quando esse filho, então, vê que o pai morre aos 30, 31 anos, tem um biochoque, né? Aos 6 e aos 30 e 31. Então, quando ele acessa o dado e a data, né? Ele aciona também a memória traumática que ele viveu em relação à perda do pai. E a isso a gente chamou de síndrome de aniversário na psicogenealogia, que muitas vezes os acidentes eles são causados por esta força inconsciente que nos leva, de atração mesmo, que nos leva a repetir, inclusive, acidentes. E aí eu te perguntaria que também há a possibilidade de a gente encontrar esses acidentes, eu encontro muito isso, no transgeracional, né? No vô, no bisavô. E aí, às vezes, você recebe uma criança de 6 anos com síndrome do pânico, de repente, que não é o caso dele, né? Ele é um adulto. E aí, muitas vezes, você não consegue explicar como é que uma criança de 6 anos tem síndrome do pânico, né? E aí, a microfisioterapia, com essa palpação, com essa capacidade que vocês têm de fazer essa análise, traz o dado e você consegue, então, desbloquear a memória programante que está no transgeracional. É maravilhoso saber
dessa técnica, né? Destas técnicas. E uma vez que a gente elas estão girando, né, até o cérebro, a gente, da mesma forma que a gente pergunta, quando a gente está com a mão no corpo da pessoa, pode perguntar da onde que vem o trauma. Se é do avô, se é dos avós, se é dos tataravós, e a gente pode perguntar, né, para que a mãe ou o pai que está luta, eles tenham essa consciência. A consciência vai vir dos pais. Sim. Né? Eu até tenho Sim. muito que eu já te contei, mas aqui a gente pode falar disso, que é de um bebê de 9 anos. E a mãe me procurou, uma mãe jovem, porque esse bebê tinha pânico. Né? E de carro. Olha aí. Então, olha que escutando. Essa mãe jovem perde a irmã também, quando elas eram adolescentes. A menina tinha 12 anos quando morreu. E essa memória E aí a gente conversando sobre isso, e a psicologia, ela nos dá formas e dados para a gente poder calcular as datas. E eu consegui calcular, saber. Ela tinha a data da morte, a data de concepção desse bebê, mesmo a morte da tia. Então, ela captou. Né? E aí, sim. A mãe tem a emoção, ela deixa aí, isso, né? E a criança, ela vai ficando tão calminha, que vai fazendo a sessão e a maravilhada, porque a criança que não ficava quieta, né? E essa criança tinha alergia ao leite materno. Olha que interessante. Essa você não sabe, essa mesma criança. Não. Vinha de um conflito da mãe com a avó. Interessante, né? Que para quem está nos assistindo, nós temos a simbologia que a gente estuda, né? Então, o leite é o alimento materno. Então, quando a gente tem uma criança que tem uma alergia à lactose, hoje estamos vivendo grandes potencialidades de alergia à lactose e ao glúten, que é o arquétipo do pai e o arquétipo da mãe. Nós vamos buscar no transgeracional qual foi uma relação, no caso da lactose, conflituosa, né, entre uma mãe e uma filha. E aí a Cláudia encontra essa relação conflitiva entre a avó e a bisavó, né? Não, a mãe. A mãe e a avó. E olha sim. Só. E daí, como é que ficou a questão do carro? O bebê que conseguiu andar de carro depois da tomada de consciência da mãe? Aí a notícia que eu tive, que eles não são daqui da minha cidade, Manhuaçu. Eles vieram a Manhuaçu e foram ao consultório por causa disso. Graças a Deus eu tinha conhecido a psicologia e eu pude ajudar. Então, ela foi para a cidade tranquila no carro, porque ela tomava várias. Olha só. E hoje já tá. E o leite? E o leite, como é que foi? O leite, a mãe, com certeza, leite, né? Porque aos 9 meses o leite com certeza é secado. Mas a criança já vem tomando outro. Porque a mãe ainda está num processo, né, de melhora desse conflito. Que aí sim. Né? Sim, sim. Né? Que lindo. Muitas pessoas me perguntam, tá, mas se eu tomo consciência, então esse exemplo da Cláudia é lindo por conta disso. Se eu tomo consciência, quer dizer que eu vou conseguir sanar o meu clã? Vai. É exatamente esse exemplo que a Cláudia trouxe. A mãe tomou consciência, a mãe
tem uma catarse, olhando exatamente para essa memória traumática de perda da irmã, né? Então, a mãe desse bebê, para quem está chegando agora e não conseguiu ouvir uma parte, perdeu a irmã aos 12 anos, e a bebezinha, né? A sobrinha dessa mulher, no caso que morreu, estava acionando essa memória traumática. E ela, então, tem a data de concepção, a bebê, na data de morte da tia. Né? Então, veja, que era uma criança que morreu, a tia era uma criança, mas a menina aciona essa memória do inconsciente familiar e que estava registrada na célula da mãe e que é transmitida epigeneticamente de geração em geração. E aí a mãe toma consciência e libera o bebê, que passa a dormir. E eu explico para a mãe, para ela, porque antes da concepção do bebê, eu pergunto que data que o bebê nasceu, 6 meses. A gente calcula direitinho a data de concepção, né? E aí, antes dessa data, eu explico que epigeneticamente essa criança tem todas as informações. E depois da data de concepção, pega as informações maternas, né? Até o nascimento e informações do pai e da mãe. E assim vai pegando, né, anteriormente do clã. Claro. E aí a mãe tem consciência, entende disso tudo e fica assim, achando tudo lindo, né? Assim, como eu poderia. Eu falo, não tem nada a ver. O tempo tá certo e a gente vai melhorando, né? Letícia, atendi uma pessoa, já venho atendendo essa pessoa há um tempo, também com sintomas de depressão e pensamentos suicidas, muito recorrentes e tal. E essa pessoa, 3 sessões de microfisioterapia com ele tinha melhorado, mas sempre os mesmos pensamentos suicidas. E aí, com tudo da psicogenealogia, eu resolvi fazer um simbólico, que a gente chama. Uma experiência sensível de ir ali, veio antes dele, que vem nas memórias do corpo dele, sabe? E a gente teve um resultado. Ai, que legal! Porque ele olhava a morte de uma irmã que faleceu com 6 anos, de uma. Olha. Então ele veio, como se estivesse substituindo aquela morte. Ele, na verdade, ele conheceu essa irmã. Tá. Aí ele se ficou no lugar. E ele entendeu? Aí que Sim. Não, e muitas coisas aconteceram com ele. 5 para 6 anos, na mesma idade que essa irmã morreu, que nada agora é. A gente sempre olha para todas as datas, para todos os acontecimentos, de uma forma particular e bem interessante. E aí, a gente foi sensitiva, eu tomei coragem para fazer, foi muito interessante, porque legal. Ele nunca tinha nada. E aí, depois, 30 dias depois, ele falou assim, olha, eu não sei o que você fez, mas que eu tô bem melhor, eu tô. Olha só. Que idade ele tem? Fui eu que fiz, foi você que sentiu. Falei, eu não sei. Você sentiu. Então, as memórias da sua família, eu só te orientei a partir do que eu aprendi, né? Então, eu fiz com ele, foi uma experiência incrível. Quase não conversava, não. Olha. Ajudou muito. E eu resolvi também atender a esposa, que foi muito bom nesse processo, né? Para que os dois possam tomar uma vida juntos, que ele não estava se permitindo tomar. E agora ele está tendo uma nova vida. Olha, que idade ele tem, Cláudia? Tem 32 anos. Olha só. Passou uma vida, né? Linkado com essa morte, carregando uma culpa e uma programação que não era dele, porque a gente carrega um eco dessa morte, desse luto mal elaborado, né? E
Que coisa incrível é essa oportunidade, porque é legal a gente falar isso agora, sexta-feira até eu vou dar uma palestra sobre suicídio em Brusque. Nós estamos no mês de setembro, mês onde a gente precisa trazer à luz a consciência das oportunidades que temos para tratar a depressão e que poderia levar a uma situação de suicídio. Então, veja, né, que essas técnicas, né, a própria microfisioterapia, né, esse rapaz vem para buscar a fisioterapia, a microfisioterapia, para tratar de depressão, coisa que jamais a gente foi imaginar, né, a gente iria imaginar que alguém iria tratar a psique a partir do corpo, né, e que aí outras técnicas vão se agregando para que você possa encontrar, então, esse evento e que libera essa pessoa para uma vida muito mais leve, né, realmente de escolhas, Então, de livre-arbítrio. Como a gente já foi fazendo um processo de limpeza, de faxina do corpo, ele foi me deixando, né, conduzir por isso, porque eu falo que tudo é um... Então, sim, ele passou por um processo de bem se autoconhecendo, né, querendo mudança, que isso é o que eu sempre falo. claro. Não posso fazer nada. Sim, Estou aqui sim, com um trabalho. Agora, se sim. você quiser, eu posso te tocar. Certo? Sim, é importante que você diga isso. É muito Que importante. a cura vem de dentro, né? Porque às vezes esse movimento interno de querer sanar, esse movimento interno de querer curar, é mais do que meio caminho andado, né? Sim, Francine, a gente sabe que o áudio está falhando, deve ter alguma coisa na internet, mas eu estou procurando repetir algumas coisas e com certeza não vai falhar o conteúdo. Então, a Cláudia está falando exatamente da questão do atendimento que ela fez e que a pessoa tomou consciência e esse entendimento dele, veja, não reverbera só para ele, né? Esse rapaz que tem 30 e poucos anos, que já é casado, que com certeza estava com problema no casamento, em função de um luto mal elaborado da irmã, de achar muitas vezes, no caso dele, ele conhecia... estão dizendo para você colocar o fone. Se você tiver fone, quem sabe? Dani é ótima. A Dani é ótima. Dani, você é uma ótima assistente. Um beijo para todos que estão aí. Eu sei que tem a Denise, a Lívia, a Cláudia. E o que acontece? Quando você faz essa compreensão, a gente diz que a gente reverbera pelo menos para 7 gerações, né? Da nossa 3 para frente e da nossa 3 para trás. E por que 3 para frente e 3 para trás? Porque a nossa mente é quântica, né? A nossa mente inconsciente ela é atemporal e alocal. Então você não está aqui agora na mente. A tua reverberação é como uma pedra que você joga num lago e aí vai formando aquelas ondas, assim, e isso vai reverberando para todo o teu sistema. A Cláudia botou o fone. Vamos ver se melhora. Melhorou? Acho que sim. A Dani é ótima nisso. A Dani é ótima. Quando eu crescer, eu quero ser assim, tá, minha filha? Muito bom, muito bom. Viu? Viu? É sempre bom. Então, igual eu falo, né? E outra coisa que ele fez é visitar o túmulo da irmã. Legal. Porque ele precisava fazer esse luto, né? Viver isso daí. Na verdade, que ele não teve condição na época, porque era muito pequeno. E ele fala que essa irmã sofreu muito, né? Então, ele guarda esse sofrimento muito grande. Então, ele precisa de jogar isso para fora de alguma forma, né? E um outro caso muito interessante, Dani, que eu atendi também, que a psicogenealogia ajudou muito, foi também, eu não sei porquê, sabe, gente, que eu atraio as pessoas que têm problemas de depressão e pânico. Todos nós somos curadores feridos e em processo de cura. Então. Tudo pela lei da atração. Melhorou aí o áudio? Nossa, milhões %. Agora ficou ótimo.
Então, aí, olha só, é uma moça linda também, mas que se achava muito feia mesmo. E ela veio encaminhada de uma amiga minha, psicóloga, Gabriela, que também está nos assistindo. E essa moça, ela trazia uma dificuldade muito grande com o pai, né? Porque o pai Uhum. sempre colocou ela para baixo, falando que ela é feia, essas coisas. E ela cresceu nesse meio, né, de desvalorização e tal. E ela vivia um problema sério entre a mãe e o pai, né? Uhum. Tá dando para escutar? Tá perfeito. Maravilhoso. E aí, o que acontece? Ela leva para o relacionamento dela de casado essa figura do pai como homem Uhum. e acha Uhum. que os homens são assim, que as mulheres precisam sempre ficar muito por baixo, rebaixadas, né, e tal. E ela foi criando um casamento péssimo e veio separar e ficou com depressão muito forte e tal. E aí foi para consulta e quando eu atendi uma vez, ela melhorou. Aí na segunda vez ela já estava melhor para escutar algumas coisas. E aí eu propus para ela olhar para esse pai de uma outra forma, né? De honrar essa vida, essa pessoa que deu a vida para ela. E que ela fizesse uma carta para ele. Esse pai é falecido. E Uhum. ela topou. Ela falou assim, eu preciso fazer isso. Ela falou, eu preciso fazer isso. Olha, Aí eu que falei, vai legal. escrever tudo que você quiser falar com ele. Tudo que você quis falar a vida inteira que você não pôde falar. Da maneira que você queira falar, você vai falar. Eu expliquei a maneira que faz direitinho. E ela fez. E aí, quando ela voltou da próxima vez, essa mulher voltou leve. Voltou de Empoderada. outro jeito, empoderada. Já está num outro relacionamento, procurando um pai. Olha que interessante, ela ainda procura um pai, porque ela se Olha, relaciona com um homem muito mais velho do que mais ela. velho. Mas Uhum. mesmo assim, ela está nesse relacionamento consciente, tá? A gente conversou sobre Liberta. isso e tal. Mas ela Uhum. está lá consciente. Então, ela está num relacionamento onde a pessoa a valoriza. Ela precisa trabalhar esse alto valor. Então, ela Claro. vai ficar Isso um pouco reverbera lá. até no profissional, né? É, Quando a gente não se sente merecedor, quando a gente se sente desvalorizado, e muitas vezes, né, quando a gente fala de maldição, não quer dizer uma praga rugada, né? É um maldito. Porque esse pai com maldito. certeza deu o que teve, né? Disse errado, mal, disse equivocadamente, muitas vezes com as palavras que ele mesmo não ouviu quando ele era pequeno, né? E muitas vezes a gente não traz a luz da consciência, e quando vê, a gente mesmo faz isso, repete muitas Muitas coisas vezes. dos nossos pais o tempo inteiro, né? Então imagine uma pessoa que só tem modelo difícil, só tem agressão, só tem palavras é, de redução, né? Palavras que magoam. Esse pai, com certeza, foi uma criança querida, mal trabalhada, né? E Claro. aí assim, ele pôde olhar para tudo isso, melhorar relacionamento e melhorar profissão. Então, quando às vezes a gente recebe, bem legal esse exemplo, quando a gente recebe um caso de profissão, a gente vai olhar para a relação com o pai, né? Porque o pai é essa potência que leva para fora, que coloca no mundo, é de dentro para fora. A mãe é de fora para dentro e o pai é de dentro para fora. Né? Então, nossa, é uma sanação incrível. E E me diz aí, uma Lê? coisa, Ah, diga, desculpa, achei que não. eu ia te E fazer uma aí, pergunta. não. E aí, na verdade, eu vou explicar para vocês o que eu achava das tatuagens. Eu tinha, assim, completamente aversão. Achava um absurdo a pessoa se tatuar. Mas hoje eu tenho um olhar completamente diferente para as tatuagens, porque elas nos dizem muitas coisas, né? Então, hoje eu consigo ajudar muitas pessoas que são tatuadas, mesmo a gente não sabendo tudo, a gente tem um grupo de estudos que a gente, né, faz isso daí, a gente vai sempre se ajudando, porque não existe algo que é certo, né? Existe
várias interpretações de acordo com aquilo que a pessoa nos traz. E essa moça se tatuou muito depois deste término do casamento, sabe? E aí, Olha, muito mesmo. E aí, quando a gente conversou sobre as tatuagens, fez muito sentido para ela, né? Então, assim, a dor desse pai, a dor, né, de não poder ter sido aquilo que ela queria ter sido, na verdade, que já vem lá de trás, de algo que também o pai, os avós não puderam viver, né? E ela entendeu isso. E agora ela pode construir uma história diferente, né? A partir de conscientizar aquilo, né? Então, eu acho que é fantástico a gente unir as duas coisas, as três, né, que eu tenho hoje, mas tudo que eu trago da minha bagagem como fisioterapeuta, não tem como a gente esquecer, né? E eu falo assim, eu tenho um propósito muito grande na fisioterapia, na microfisioterapia, que é um propósito espiritual também. Então, quando eu saio disso, fica tudo doido. Não tem como, assim. Eu sei que quantas pessoas que depois de ter tido contato com a microfisioterapia, voltaram a ter um olhar melhor para as coisas de Deus, né? Então, assim, elas também estão tentando o seu propósito. Que a gente aprende o tempo inteiro, que a gente tem que alinhar o nosso propósito, né? O nosso propósito, ele tem que vir da alma. Tem que vir da alma. Isso é importante, se não vier né? da alma, Letícia, não dá. Cansa. Cansa muito. Eu sei que você está falando, eu falo o tempo inteiro, eu também, como advogada, me afastei do ramo do direito em função das decepções que a gente tem, né? Da canseira que é a vida de advogado, pedinte judiciário, e a gente queria resolver problemas, né? E com certeza todos nós queremos ver aquela questão solucionada. E é bem isso que você falou, quando a gente está alinhado ao nosso propósito, eu também trabalho com psicogenealogia, mas o meu propósito ele é espiritual, né? Eu sempre estou trazendo os questionamentos, quem você é e para o que você veio, né? Porque o fruto do que nós somos, a felicidade, a gente fala isso em formação, a felicidade vem da palavra félix, que quer dizer fruto. Então a gente é feliz quando a gente está dando frutos. Mas fruto do quê? Fruto daquilo que você efetivamente é. Porque muitas vezes a gente está condicionado numa história do passado, a história do clã, a história de condicionamentos, de dores, de tristezas, e você não está sendo quem você é. Então, quando você consegue tirar essas máscaras e você potencializa quem você de fato você é, aí todas as ferramentas que você tem vão fluir em prol do quê? Da cura, do benefício do outro que chega até você, né? É lindo isso. E eu ia te perguntar, porque você trouxe a questão do corpo, né? Você trouxe a questão da depressão. Lembrando aqui que a gente não combinou nada. A gente combinou que a gente ia ter um papo. Assim que é legal. As nossas lives surgem assim. Aí você falou da tatuagem, que é uma coisa que é uma linguagem do inconsciente. E eu vou até te perguntar se, por acaso, houve algum caso no teu atendimento onde o nome, para ti, foi um despertar, assim, de vínculo, se surgiu alguma coisa em termos de nome. Os nomes, assim, hoje ninguém chama o nome à toa para mim. Então, e eu falo por mim, assim, a gente não tem essa curiosidade de saber de nada, né? Então, hoje, as pessoas estão curiosas para saber as coisas, porque a gente está mostrando que existe um significado, né? E assim, ninguém tem dois nomes à toa, ninguém chama Maria à toa, ninguém chama Cláudia à toa, ninguém chama Letícia à toa, né? Isso tudo vem na nossa família como um mandato, assim como eu aprendi, né? Existe alguém que te colocou esse nome, que te deu esta oportunidade de fazer alguma coisa dentro do seu clã, né? Te deu uma função. E aí os nomes mostram muitas coisas, né? Já me mostrou que muitas pessoas nem sabiam que talvez eram gemelares. Sim. Sim. Né? Porque assim, uma coisa aqui que nós precisamos falar, né? Muitos de nós fomos gemelares nas nossas gestações.
né? As nossas Uhum. mães, às vezes, sangraram, tiveram alguma coisa e um se foi e ficou a gente, né? E por Sim, cargas d'água, né? Talvez essa pessoa tem dois nomes. isso, E talvez isso não é à toa, né? exato. Então, assim, isso às vezes não é consciente, né, na família. Mas, de Uhum. acordo com o comportamento dessa pessoa, a gente precisa olhar para isso, né? Então, é Claro. importante, sim, o nome, ele faz com que a gente seja... a gente pode ser melhor quando a gente entende, né? Por exemplo, o meu nome não tem um significado muito legal, mas eu já Ó, entendi. Não, mas eu já entendi. Eu já entendi tudo, eu né? vou te Assim, mandar, você eu vou vai me te mandar, mandar que eu... depois o teu nome que eu tô devendo. Promessa aqui, vou mandar até amanhã, tá no teu Mas, e-mail. né, depois disso eu descobri que foi o meu pai que escolheu o meu nome, né? Eu chamo Uhum. Cláudia. Assim, já te disse que eu gosto que me chame de Claudinha, não é à toa, porque a pessoa com quem ele achava, né, que ia dar meu nome por causa dessa pessoa, também todo mundo chamava ela de Claudinha. E essa pessoa é uma pessoa da minha família, e que ele achava ela uma pessoa elegante, bonita e tal, nananã, e me deu esse nome. Pronto, Aí eu falei, eu ótimo. preciso fazer jus a isso, né? E faz mesmo. E faz Entendeu? mesmo. Isso é legal, porque às vezes as pessoas dizem assim, tá, mas e aí? O que que eu faço com o meu nome agora, né? O que que eu faço? Potencialize, olha para o mandato que o teu nome traz, né? Porque a gente carrega o mandato, mas também tem muita força por trás de cada letra. E essas forças, quando você se conecta com essa força que você é, com a essência, né? Por isso que a gente diz decodificar. Existe um código. Existe um Código. código atrás da doença, existe um código atrás do nome, existe um código atrás dos acidentes que a gente tem, né? Que a gente sofre. Nada é ao acaso, como a Cláudia disse. Sempre tem algo por trás disso. Então, quando a gente consegue decodificar, esmiuçar isso, a gente se apodera do nome, né? Ah, meu nome é tal. Muitas vezes as pessoas dizem, nossa, eu nunca gostei que me chamassem assim, né? Vanderleia, por exemplo, chamaram de Leia. Não, agora eu sou Vanderleia. Por quê? Porque descobriu a potência do seu nome. E muitas vezes, né, as pessoas são, no teu caso, tem essa projeção carinhosa. Mas em alguns sistemas, eu vou citar no meu, eu tenho um irmão que chama Oscar, como meu avô, só que todo mundo chama ele de Oscarzinho, né? E o meu avô foi um militar. E aí o que acontece quando a gente coloca num descendente um nome diminutivo do ascendente? É como se você estivesse dando um mandato para que aquela pessoa nunca superasse o seu antepassado, né? Fosse sempre menor do que Menor. ele. Ninguém quer estagnar, né? A gente fala de lealdades e tudo mais, né? Mas ninguém quer ficar estagnado, a gente quer evoluir por nós e por eles também. Então, esse nome, que é um mantra que a gente ouve uma vida inteira, acaba nos condicionando. E já que a gente está falando sobre nome, né? A gente sabe que nós viemos do verbo, nós estamos falando de espiritualidade, nós viemos do verbo, né? Da palavra. Então, nesse mês onde a gente precisa se conscientizar da depressão, da tristeza, que leva ao suicídio, você, pai, você, mãe, que está nos ouvindo, já parou para pensar o que você profere para o teu filho em relação ao verbo, às palavras, quando a gente diz você não consegue, você não é capaz, né? O que, que a gente está dando de doutrina, né? De determinação em relação à negatividade para os nossos filhos? Porque a palavra programa o inconsciente. Assim como o nosso nome, né? Então, é Isso um é tão mês que a gente precisa interessante. se questionar. Isso é tão interessante, essa questão de palavra, porque nós, quando a gente tem os filhos muito pequenos, começando a rolar, engatinhar e tudo, a gente sempre fica, vai lá, você consegue, é assim, vamos lá, tananã. Aí quando cresce um pouquinho, a gente já tem a ideia que, muito erradamente, que às vezes a gente fala coisas que não deveria, né? E realmente nós nos apoderamos dessas palavras. Então, da Sim, mesma forma que eu posso dizer para você, vai, Letícia, eu estou com você, né?
você vai e consegue, assim, da mesma forma que eu já escutei você falar comigo várias vezes, isso faz com que a gente se fortaleça. E quando isso vem de pessoas que a gente tem uma admiração muito grande, tem uma força muito grande, tanto para Tem. bom quanto para ruim. Então, os Sim, pais, que a gente admira muito, né? Eles sempre devem pensar bem aquilo que vai falar para nós e a gente falar para os filhos da gente, né? E assim a gente vai aprendendo todos os dias. E, é verdade. e é o que eu tenho feito, assim, né? No meu consultório, na minha vida, porque a gente não tem que ser uma pessoa ali e não ser aqui, né? Então, assim, eu falo que é uma busca muito grande, porque eu preciso ser melhor todos os dias, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo os meus filhos falando assim que eu quero ser fisioterapeuta igual a minha mãe. Ai, bonitinhos, que fofos, né? Quando a gente pode realmente ser exemplo para os É, filhos, né? Exemplo e positivo, porque nós somos positivo, exemplo o tempo porque inteiro. eu falo assim que isso foi uma conquista minha, porque essa profissão é nova na minha família, ninguém foi, Sim, né? é, Então, assim, eu vim de uma família de muitos médicos, tem advogados, tem tudo, mas fisioterapeuta nunca teve, né? E eu tive que enfrentar uma barreira para ser, e fiz e faço com maior amor, com maior carinho. E se eu não estivesse fazendo isso, não seria eu, com certeza, com né? Então, certeza. assim, isso é muito bom, a gente saber que a gente está no lugar certo, né? É, E Letícia, eu não sei se eu já te falei isso e nem sei se as pessoas sabem, a microfisioterapia, ela veio para mim de uma forma divina. olha, não sabia. Então, até antes de agosto de 2016, eu nunca tinha ouvido falar em microfisioterapia. E eu sou Olha, fisioterapeuta. E eu sempre estive em oração pela minha profissão, assim, sempre falando, oh meu Deus, me mostra que caminho, né? Que o Senhor me coloque sempre no caminho certo e tal. E eu sei que Deus foi me moldando sempre, porque eu falo que a microfisioterapia, ela precisa de uma maturidade muito grande, né? é. E aí eu não podia exercer isso antes. Então ele não me mostrou, eu penso, né? Para que eu não tivesse vontade. Sim. E No momento aí certo veio, né? e aí, em oração, isso veio. E eu olhei, pesquisei, lutei para fazer o curso, né? Tenho muita gratidão ao Instituto Salgado, que me mostrou isso, as pessoas que me ajudaram. E, e eu consegui, né, desbravar. Assim como eu conversei com uma amiga hoje, que ela falava, na minha cidade, talvez as pessoas não vão aceitar, né? Isso. Eu falei assim, se você estiver alinhada com o seu propósito, tenha certeza de que vão. Sabe Quem por for quê, necessário Letícia? para ir, vai para ir, né? Sabe por quê, Letícia? Eu sou de uma cidade do interior, sou apaixonada pelo lugar onde eu moro. Tenho muita gratidão, né, pelas pessoas da minha cidade, pelas pessoas que eu conheço aqui. Então, eu sou muito bem recebida e hoje as pessoas conhecem o meu trabalho, né? E tem muita coisa para conhecer ainda, né? Porque a microfisioterapia é algo muito novo. Muitas pessoas não Sim, sabem do que se trata. Mas eu verdade. falo que quem tem a oportunidade de conhecer, abre portas, né? Eu falo, é uma ferramenta que abre portas para outras. Assim como as Sim, pessoas vão até mim e elas podem conhecer outras coisas. E eu também conheço outras coisas através das pessoas, né? E é sempre uma sim. troca. Eu falo que todo mundo que vem até mim, quem aprende mais sou eu. Eu aprendo É muito. verdade. É verdade. E é maravilhoso realmente quando a gente está alinhado a esse propósito. Hoje mesmo eu estava falando com uma colega da decodificação dental. Ela mora em São Paulo e ela é oriental. Não sei se ela está assistindo a nossa live, eu não vi ela aqui. Ela é oriental e ela passou por grandes conflitos na vida dela, né? E ela disse assim, me ligou, disse, Letícia, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me ajude, porque eu sinto que eu estou revivendo ciclos parecidos com os que meu pai viveu. Eu lembro do meu pai viver o que eu estou vivendo hoje, mas eu não sei o que fazer. Eu tô desencadeando síndrome do pânico
né, em função de uma situação que eu estou vivendo. E aí eu disse para ela, calma, respira, né? Primeira coisa, você vai procurar uma pessoa que eu vou te indicar em São Paulo, porque a microfisioterapia, ela é tratada pessoalmente, né? Diferente da psico, que a gente pode fazer um atendimento online. Então, eu disse para ela, você vai procurar uma pessoa em São Paulo, porque ela é de São Paulo, e no paralelo eu consigo te ajudar. E aí eu disse para ela, hoje à noite você vai iluminar a tua árvore. Então, né, falando como você falou do ato simbólico, essa pessoa não conhece nada da família, nada. Eram imigrantes que vieram para cá, né, não sei se é do Japão, da China, enfim, são orientais, né? E ela está sofrendo muito e ela percebe que é uma repetição, mas ela não consegue se liberar. Eu digo, olha, se você for tratar com a micro, no paralelo eu vou te ajudar para você tomar consciência, mas eu gostaria que você fizesse um ato simbólico de iluminar a tua árvore, que é um ato lindo que a gente faz com velas, né? E que vai acessando essa memória espiritual. É bem bonito quando você traz essa questão espiritual, porque nós somos um ser espiritual, vivendo uma oportunidade terrena, né? Então, nós como Viktor Frankl, que é um psiquiatra que fala da busca do sentido da vida, ele dizia que nós temos uma genealogia espiritual, nós temos um gene espiritual, né? Então, a gente precisa mostrar para a pessoa o para que ela veio, né? Então, eu espero realmente que ela encontre aí algumas compreensões. Hoje a gente estava falando sobre isso, e eu vejo realmente o quanto a psicogenealogia e a microfisioterapia podem ajudar uma pessoa, né? Pessoalmente, com a micro, e a psicogenealogia agrega uma potência enorme. Então, eu consigo chegar nela através das mãos de vocês, com certeza. Então, e hoje eu tenho convidado as pessoas a olhar para a família. Olha que lindo isso, né? A entender que antes dela vieram outras pessoas que também são importantes. E igual você falou, eu não conheço. Falei, mas a sua alma conhece. Conhece. Seu corpo sabe quem é que veio antes de você. Então, se dê a oportunidade, né? Mostre. Então, quando a gente monta ali um esquema para a pessoa poder entender, ela já olha para aquilo como algo dela, fica único, né? Sim. Então, é você auxiliando o outro a olhar para a vida dela. Isso é muito bonito. E Letícia, isso, olha que interessante. Pessoas, né? Teve uma pessoa que me procurou e há muito tempo vem com várias indagações, né? Várias questões de coisas. E assim, a gente sempre fazia, sempre tinha um segredo nessa família. Sempre um segredo que vinha no corpo, né? Uhum. Algum segredo. E ela, não, mas tem esse segredo, tem esse segredo. Eu sinto que tem esse segredo, mas eu não sei o que é. Eu falei assim, abra que vai aparecer as coisas. E aí o processo foi acontecendo com ela e tal, e eu propus, né, que ela fizesse algo pela família, assim, que ela conversasse com alguém sobre as coisas, e assim, estão conversando sobre isso, e estão desmistificando várias coisas, entendendo várias coisas, que eu penso que não será só bom para ela, mas para a família inteira, né? Como uma mãe pode melhorar, como os irmãos podem melhorar, como os filhos podem melhorar com tudo isso, que é o que você falou, né? Que as gerações para trás e para frente, né? Então, assim, como que um segredo, né? Algo não dito, ele tem tanta força, né? Que se a gente não conversar sobre isso hoje, alguém lá na frente vai ter que conversar sobre isso. Isso vai vir de novo para alguém conversar, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito com isso, né, Letícia? Porque é importante a gente falar daquilo que nos incomoda, né? Sim. Que às vezes é difícil para mim, mas para o outro ele pode olhar de uma forma diferente e me ajudar, em vez de eu trazer isso para dentro e não falar, né? E deixar que outra geração tenha que falar. O François Douto dizia, o que uma geração cala, a outra carrega no corpo, né? E muitas vezes, é interessante isso quando a gente não vive de forma correta a nossa vida, né? E de acordo com os nossos condicionamentos. Muitas vezes você faz algumas coisas que você pensa que ninguém vai descobrir, que você não vai falar para ninguém, que esse segredo vai morrer com você. Lê do engano, né? Por quê? Porque
o que você não falar está transcrito em você, no inconsciente familiar, e alguém vai dar luz a essa situação, né? Então, que a gente possa realmente olhar para tudo isso, para os segredos que se manifestam de várias formas, né? Os Várias dentes, formas. Nos sobre dentes. alguma impossibilidade de falar, sobre algum problema em algumas partes do corpo específicas, né? Traições, né, reverberam muito, mortes, assassinatos, desvios de herança, eu lidei muito com isso. Estava até conversando com o pessoal da turma aqui, enquanto advogada, atuei muito na área societária, e muitas vezes, né, o empresário que estava lá fazendo sua holding, mandava fechar a porta e dizia, olha, eu tenho um filho fora do casamento, eu gostaria que esses bens fossem direcionados para tal, tal, tal e tal pessoa, né? Excluindo este filho de receber aquilo que lhe era direito. E aí o que acontece? Você acredita que está fazendo algo para tirar desta pessoa. Mas esses mesmos que receberam, em algum momento, em relação ao universo, não é nem em relação àquele que perdeu, né? Porque o cosmos, o universo está em equilíbrio, vai acabar perdendo exatamente a mesma cota que foi lhe tirada, né? Olha Porque o só. universo é justo, o cosmos é justo. Então, hoje a gente vê que não adianta você fazer as coisas achando que ninguém vai saber, porque em algum momento teu sistema vai trazer luz a tudo isso, né? Então, que a gente possa realmente ser fiel aos nossos propósitos, ao que a gente veio fazer, que a gente consiga realmente se limpar. Eu dei uma aula de psicogenealogia, mas assim como a Cláudia, eu não consigo desassociar a parte espiritual na segunda-feira passada, e eu falei das bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados misericordiosos. A gente sabe, a gente aprende quando a gente estuda o nome, que no núcleo, né, no cerne, lá no meio da célula é a mais importante. Às vezes a gente acha que o nosso nome, a letra mais importante é a primeira ou é a última, e a gente percebe que é ali na raiz, né? Assim como o nosso umbigo liga a nossa mãe, que é metade do nosso corpo, nós também temos alguns núcleos para olhar. Então, o que é o misericordioso, né? Aquele que tem a miséria de espírito. E miséria não é pobreza de espírito, é olhar para o outro apesar das suas falhas, né? Isso é o que disse na Bíblia, honra teu pai e a tua mãe, né? Honrar é olhar para a história do pai e da mãe. Porque muitas vezes é difícil honrar, né? Mas honrar essa história, olhar para o pai e a mãe enquanto pequenos que sofreram e que muitas vezes reverbera em nós. Então é isso, realmente, que a gente possa alinhar tudo isso na vida da gente, né? Hoje, Letícia, eu tive a oportunidade de ver umas fotos de um parto normal, um parto vaginal, né? E essa mãe, ela quis muito ganhar esse bebê dessa forma. Então, ela passou pelo processo todo, né? Do parto humanizado, aquilo de tratamento de doulas e tal. Enfim, ela conseguiu chegar ao fim do parto, né? A ter o bebê do jeito que ela quis. E quando eu vi aquelas fotos, eu fiquei assim, gente, a gente tem que honrar demais a mãe da gente. Mas não é pouco, não. Quanto sofrimento, quanta renúncia para você ter o filho, né? Assim, a gente vê no rosto, no semblante, um cansaço e uma felicidade, é a coisa mais linda que tem. E assim, a gente que é mãe, a gente tem essa noção desse amor, né? Eu não tive o prazer de ter filhos desse jeito. Também Mas não. Eu falo que aquilo me fez olhar para a história da minha mãe muito diferente, assim. E até contei isso pro meu irmão hoje, né? Falei, ó, a gente precisa olhar e precisa ver que ela sentiu dor, né? Ela sofreu, ela cuidou do jeito dela, mas ela fez com todo amor, né? E a gente tá aqui, a gente tem que honrar essa mãe que a gente tem, graças a Deus nós temos até hoje, que nos ajuda muito. E espero tê-la por muito tempo. Mas, Amém. Letícia, só para terminar, não sei se a gente está terminando, os casos também que eu atendo de dificuldades para gestação, né, de engravidar, Ah, sim. muito interessantes, né, assim, eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje. Eu posso te dizer assim, eu sou uma feliz porque eu devo ter uns 5, 6 nenéns da micro. Eu falo nenéns da micro. Sim. E assim, né? Eu vejo quanto o corpo ele precisa de uma ajuda,
né? Ele precisa de se sentir assim, olha, tem alguém por mim, né? Tem alguém que está aqui me ajudando. E isso é lindo. E aí, vendo isso tudo, eu observo que, às vezes, na história dessa família, teve alguma mãe que morreu no parto, né? Isso. E aí, como que eu vou gerar, sendo que eu posso estar correndo risco de morrer? Então, é como se ficasse uma memória no meu corpo, né? De que gerar corre perigo. Perigo para alguém. Né? Então, eu vejo isso, e quando a gente conversa sobre isso, fica muito claro dela poder olhar para trás e ver que eram outros tempos, né? Que a história mudou, que hoje a gente tem uma ajuda, a gente tem um hospital, tem anestesia, tem tudo que pode acontecer. E trabalhar para uma nova proposta, né? E aí ela consegue também, né, fazer essa ressignificação, né? Que ela pode fazer diferente, mesmo se ela não quiser optar pelo parto normal, né? Porque às vezes nem todas as mulheres estão para isso, porque eu sei que nem dilatação terá se ela tiver no clã dela uma história dessa. Isso não vai acontecer. Eu desconheço, mas eu tenho a memória nos dentes de uma mulher que morreu no parto. E eu conheço uma menina que morreu no parto, que era gêmea da minha bisavó. Mas olha só que interessante, isso justificou, quando eu identifiquei isso nos meus dentes, justificou que quando os meus filhos estavam com 38 semanas e meia, eu dizia para o médico, o pulmão está pronto, então tira. Por quê? É um mecanismo de sobrevivência, né? Meu da criança. Então, automaticamente eu reagi dessa forma, olha, para o mecanismo de proteção da minha vida e deles, né? Eu dizia, tira de uma vez, porque eu tinha uma programação inconsciente de não chegar ao fim. E assim são as mulheres que não conseguem engravidar. Às vezes fazem milhões de tratamentos, né? Nada contra os tratamentos, mas você também precisa, no paralelo, olhar o que o teu corpo está falando, o que o teu nome está falando, a que a tua mente está falando, que está condicionando, está bloqueando a tua potencialidade de gestação. E muitas vezes as pessoas não sabem que existem esses tratamentos, por isso que não procuram, né? Exatamente. Assim, e de achar, nossa, como que ela vai botar a mão ali e vai fazer alguma coisa, né? Então eu falo, só sinta, não precisa fazer nada, é só sentir, sente, né? O corpo sente. Eu falo que o toque é algo tão fantástico, porque chega no sistema nervoso muito rápido, né? Quem de nós, porque a primeira coisa que fizeram com a gente é botar a mão na gente quando a gente nasceu. Então, a gente tem, né, a epiderme, a derme, uma estrutura muito, muito forte para isso, tanto para coisa ruim quanto para coisa boa, né? Tanto que a gente sofre com isso muito na pele. Coisas que a gente não quer ver perto da gente, coisas que a gente quer ver muito, né? A pele vai falando sobre isso. Então, no parto mesmo, é a hora do bebê ter falado assim, eu não queria esse contato tão forte, me puxaram com muita rapidez, né? Sim. E aí, inclusive vem no todas ventre, essas memórias. No ventre. É importante que as mães que estão nos ouvindo agora, que saibam que tudo que elas estão vivendo nesse momento está transcrevendo memórias no bebê. Memória celular. Eu não sei se vocês atendem as gestantes, né? Não sei como é que funciona. Muito bom atender Que importante que é você trabalhar isso durante a gestação para minimizar o mais que você puder, né? O quanto mais você puder, minimizar essas memórias traumáticas dessa criança. E o mais interessante, Letícia, que o bebê, eu já tive a oportunidade de atender depois do bebê. O bebê conhece até a voz da gente. E olha que às vezes a gente teve contato uma vez só, né? E eu que sou uma pessoa que gosto da música, né? Você sabe disso? Sim. Então, assim, às vezes eu atendo o bebê cantando e eles gravam essa música como uma memória boa, né? E aí, isso é muito legal, assim, fica registrado de uma forma muito positiva, que a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer registros positivos, né? A gente está falando um monte de registro negativo, mas a gente também pode registrar de forma positiva. Exatamente. Que lindo, que coisa linda, que bênção que é, viu? Fico muito feliz de vocês estarem aí, de você estar tão feliz, das meninas que estão falando conosco. Nossa, eu estou muito feliz mesmo. Da nossa turma, a gente vai se encontrar em breve, né? Juntamos dois sotaques diferentes, né, Lelê? Juntamos tudo.
vai ter uma reunião de uma galera de tudo quanto é canto do Brasil, né? O professor Lauro tá vindo aí. E é Nossa, lindo, realmente, quando a gente consegue chegar e levar para a pessoa, porque a gente veio para isso, né? Ninguém veio para sofrer. A gente para veio para isso. ser para o outro, né? Veio para trazer para o outro o nosso legado, nosso aprendizado, nossa dor, a nossa dor nos capacita. Então, você que está nos ouvindo Muito. aí, que está passando por dificuldade, pergunte-se para quê e transforme a tua dor em propósito. É isso que a gente trabalha o tempo inteiro na psicogenealogia. Que antes de ser um curso que te capacita a atuar na tua área, é um curso de autoconhecimento. E Letícia, uma coisa que eu tenho para mim é assim, né? Como a gente vê muitas pessoas sofrendo e essas pessoas elas ficam com o olhar para esse sofrimento, acaba que elas bloqueiam a janela daquilo que é vida, né? Então elas não conseguem olhar para que realmente existe uma saída, né? Para as coisas. E hoje eu falava disso. Eu falava, é preciso olhar para a janela da saída. A gente tem saída para tudo, né? Agora, existe decisão. Eu quero ou não quero? Isso. Eu vou ou não Isso. vou? Tem que ter Exato. coragem, né? E eu falo que a micro ajuda nessa coragem, porque a gente Uhum. desbloqueia as coisas para que a pessoa possa ter vontade, né? A vitalidade Isso. está nas células. Se a gente não Isso. faz essa limpeza, a gente não tem condição de ir para frente mesmo, né? Então eu Restabelece o falo, tônus, né, mental, que precisa para tônus, muitas vezes seguir um caminho, seguir uma decisão, né, da é crise. verdade. A crise é uma oportunidade. Então, de repente, você E se depara num momento de crise e você tem oportunidade. Continua repetindo ou toma uma decisão, né? Arregaça as mangas e vai para a luta. Mas vai para para a isso você luta. precisa estar forte. Então, a E micro neste, traz então, e potência. neste momento da fraqueza, quando você encontra alguém que te toca, olha que lindo. Eu falo que Exatamente. eu sou puramente abraço, né? Tenho aprendido isso e as pessoas veem isso como um diferencial, né? Você fala, nossa, mas seu abraço é tão gostoso. Eu falo, mas a gente já começa pelo abraço, pelo aperto de Claro, mão. Aqui a gente já está fazendo claro. uma entrega, né? Então é você É. e eu e você. E é assim, o tempo inteiro. O Jung falava isso, né? Quando você atender uma pessoa, seja simplesmente uma alma. Aí, às vezes, você quer fazer um atendimento tão distante e uma pessoa vem, às vezes, o abraço da chegada faz toda a diferença, né? Toda a Você diferença. se sente acolhido, de E repente eu nunca foi acolhido pela vida, né? nunca foi. E eu como moro no interior, e aqui eu trabalho com muitas pessoas muito humildes. Eu falo essa humildade, Letícia, é uma delícia de ver isso, sabe? De raiz mesmo, de pessoa da roça, da terra, de pessoas que veem a vida de uma outra forma, sabe? Forma. E você entender e entrar nesse mundo é muito gostoso. É muito bom. De você É, entrar, porque a gente precisa entrar nesse mundo para que a sim, gente possa sim. entender, né, o real motivo. Por que essa pessoa sente assim? Né? O que leva ela a sentir dessa forma? E é bonito demais da conta. E esses dias para trás eu até postei uma senhora que eu atendi de 86 anos. E aí eu fiquei maravilhada, eu quase não entendi as coisas dela, de tanto que eu olhava para ela e falava, minha filha do céu, as suas filhas precisam te aproveitar. Você tem 86 anos, um monte de história para contar. Será que esse povo já te perguntou as coisas? Meu Deus, quanto legado essa mulher tem, né? Vamos aproveitar e sugar o 86 anos máximo de sabedoria. querendo melhorar ainda mais. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Falei, eu olhava para ela e falava, quem sou eu? Falei, você é Sim, somente essa alma que veio te ajudar. Se você veio até mim, é porque eu posso te ajudar, né? E aí, exatamente. olha que bonitinho. Ela ainda saiu e falou assim, será que você vai ser a oficina certa para o motor do meu carro? Ai, que amor! Muito fofo. É isso mesmo, não tem tempo para gente sanar, né? Não tem. Essa turma que eu dou de segunda-feira no Instituto do Padre Alcione, que é um grande amigo, parapsicólogo aqui de Floripa, que é legal que as pessoas religiosas estão aí estudando a mente, né? E eu dou
algumas aulas de psicogenealogia para eles, e aí eu vejo na carinha deles também pessoas já de alguma idade, outros mais novos, né? Dizendo assim, nossa, eu passei uma vida sem tomar consciência disso, eu passei uma vida sofrendo por conta disso, isso não era meu. Eu digo, olha que ótimo que você ainda tem essa oportunidade de olhar para Ainda isso tem e dar um isso. novo significado, ainda tem tempo, né? Ainda De tem viver tempo. leve, né? É muito bom quando a gente vê isso, né, Lelê? E eu tenho, assim, É, muita gratidão a você, ao Instituto Liz, né, que me apresentou a psicogenealogia, como tem modificado a minha vida, a vida das pessoas que convivem comigo, né? A minha que legal. família. Eu aprendi a olhar para várias pessoas da minha família, depois que eu te conheci, conheci toda a teoria dessa psicogenealogia, que é muita coisa que a gente ainda tem que estudar, Sim. mas saber que todos fazem parte, né? Que a gente precisa incluir todos, com as dificuldades, com as coisas boas. E a gente, quanto menor a gente é, assim como Deus fala, né? A matemática de Deus ela é diferente da nossa. Maior a gente é. Então, a gente se olhar como um pedacinho, né? A raiz, ela tá lá embaixo. E nós estamos lá em cima. Então, assim, se a Exato. gente não tiver nutrido daquilo tudo, quem vai ser eu lá de cima? Você nada. Sim. Então, eu É. preciso olhar para essa história da minha família, né? Eu preciso olhar para a história de onde veio os meus pais, os meus avós, né? Para entender, né? Que legado que eu vim fazer, o que eu estou completando aqui, né? E o propósito que Deus tem na minha vida, que eu acho que ele não acabou, né? E não vai acabar. Amém. Temos muito o que Amém. fazer. Isso. Muito. E que Todos nós juntos, né? possamos, né, Letícia, juntas, eu, você, Lívia, Sim. a Claudenice, Dani, a Cláudia, um beijo Cláudia, para todo mundo. todas, Amo muito vocês, né, Dani? todas. Sim. Todas as pessoas que eu conheço, um beijo para minha mãe, linda, que está me vendo. Uh! E a minha família, né, que me dá todo o apoio, meu esposo, meus Sim. filhos. E assim, a todo mundo, né? Eu tenho muita gratidão mesmo. Né? Meu Eu coração tá... também. Por vocês todas, eu que agradeço pelo sim de vocês. Esse pessoal lindo que está vindo para a gente aí, com esse conhecimento gigante, né? Que com certeza vem agregar. E outros colegas da Psico que estão aí nos assistindo de outras capacidades. Eu vi a Mariana aí, a Mariana advogada, que trabalha também com a psicogenealogia nas relações conflituosas. Então, nossa, tem gente muito legal, espalhada por esse mundo afora, E se depender de mim, levando tanto equilíbrio, né, e é, e, sanação. e se depender de mim, né? Eu falo que coisa boa a gente tem que multiplicar. Então, assim, É verdade. eu acho que todas as pessoas que têm, né, e que precisam de um olhar diferente para a saúde, né, para a parte da advocacia e tudo. E eu sempre Isso. mostro a medicina germânica, mostro a psicogenealogia. Então, assim, as pessoas, não, eu nunca ouvi falar, mas precisa ouvir falar, né, para as pessoas E, poderem ter um outro olhar, porque assim a gente vai melhorando a espécie, a gente vai melhorando o mundo e a gente vai semeando as coisas boas, né? E assim eu faço, porque o que eu acho bom para mim, eu penso que todo mundo tem que aprender. Né, Lelê? maravilhoso, maravilhoso. Marisa, um Maravilhoso. beijo, amor. Um beijo, meu marido também deve estar por aí. Para a gente fazer um fechamento, uma colega da formação, ela disse assim, ela leu alguma frase no Facebook e dizia assim, ainda que cortem meus frutos, ainda que cortem as minhas folhas, ainda que cortem o meu tronco, né, eu tenho raízes. Tenho Então raízes. é isso, ainda que você tenha conflitos, ainda que você tenha dores, ainda que você tenha enfermidades, não esqueça, você tem raízes. Né? Se você Temos está raízes. aqui, você está aqui para olhar para isso, para reparar, você sai do Não é escravo para maldição, ser viu, herói. gente? As Não pessoas é maldição, não. pensam assim, É mas oportunidade. isso é maldição, que você tem que ficar fazendo Não isso é, não. que todo mundo não fez. Eu falo que nós somos escolhidos. Quem é Exato. escolhido é porque tem a qualidade para tal. Exatamente. Então é porque Que a precisa gente, fazer diferente, né? que a gente Gabi, um possa beijo. aproveitar.
É isso Um mesmo. beijo para todos. Clau, querida, foi maravilhoso. Um beijo, estar viu, com linda? você, com todo mundo que está aí. Gratidão pela tua missão, pelo teu propósito, por essa alegria que você reverbera, por essa espiritualidade que a gente precisa colocar Amém. em todas as profissões a espiritualidade. A gente tem que parar de achar que médico Que não isso, pode falar de espiritualidade, que advogado não pode falar de espiritualidade, que professor não pode falar, que isso só se fala na igreja. Isso é tempo, é coisa do passado. passado, né? A gente Nem sei. precisa falar de corpo, mente e alma o tempo inteiro. Ai De de espiritualidade, nós se não fosse não Deus, né, importa a Letícia? religião. Ai de nós se É, Deus não existisse. eita, Como diz você, não quero mais fazer nada, agora vou desistir de vocês. Como é que nós íamos fazer? Nós não o que íamos a fazer gente ia nada. fazer sem Jesus, né? Se agora deu, Agora Deus, vocês já desistir são desse muito negócio de enjoados, salvar vocês. É verdade. né, amor? Querida, Um eu beijo. sei que você tem que descansar. Gratidão por estar aqui conosco, por esclarecer a microfisioterapia para as pessoas. Não sei se todo Busquem, mundo aprendeu, né? Mas teremos oportunidades, né, Lelê? De com fazer novas certeza, lives sobre novas assuntos lives. diversos e eu estou Isso. disposta, né? Ai, que Isso delícia. desmistificou em mim, Muito viu? bom, Como é que isso é viu? bom? A Denise deve estar olhando, a Dani já desbloqueou, né? Tem vários É, aí que que delícia, que todos desbloqueiem para vir falar de muita coisa para a amém. gente. Isso E vamos mesmo. marcar a próxima ali, casos específicos para partilhar. Eu acho que é Específicos. bacana, Muito porque as bom. pessoas elas se identificam, né? Às vezes Verdade. acho que esse caso não é um caso para eu olhar para no micro, na microfisioterapeuta, né? E né? Olha aí E é. a Claudinha falando de depressão, infertilidade, problemas de relacionamento, né? Ih, Suicídio, minha filha, um monte demais. de coisa. Que delícia. Um Gente, um beijo. beijo Um beijo. enorme para vocês. Uma ótima semana, cheia de coisa boa. E a gente vai se vendo. Clau, que Deus te ilumine sempre. Amém. A você também, tá? Beijo. Beijo. Tchau.